Pegue sua Bíblia, aquele que trouxe a sua Bíblia, está ministrando a palavra. Eu vou estar finalizando a série O Favor e a Bênção. O Favor e a Bênção. Esse é o terceiro domingo que nós estamos falando, baseado no mesmo tema, o favor e a bênção. Então hoje nós vamos estar finalizando. Pega a sua Bíblia, levante ela assim e balança para fazer raiva no diabo. Levanta, quem falava isso é o pastor John Osteen, o pai do Joe. Fala assim: levanta sua Bíblia para fazer raiva no diabo. Aquele que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Romanos 5,17. Romanos 5,17. Antes de ler, eu gostaria que você declarasse essas palavras comigo. Essa é minha Bíblia. Eu posso tudo o que ela diz que eu posso. Eu sou tudo aquilo que ela diz que eu sou. Eu creio que ela é a verdade e que ela é a palavra de Deus. Eu abro o meu coração e eu abro a minha mente para receber a palavra de Deus esta noite. Se você recebe, glorifica a Deus em nome de Jesus. Antes de ler Romanos 5,17, eu quero fazer simplesmente um pequeno resumo daquilo que nós falamos nas 2 semanas anteriores. Nós falamos em Gênesis, abrimos a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 12, versículo 2, onde Deus declara a bênção sobre a vida de Abraão. Deus diz para Abraão, fala: se tu, eu farei de ti uma grande nação. E declara a bênção sobre a vida dele. Em Gênesis 17, Deus confirma a bênção sobre Abraão, e não somente sobre Abraão, mas também sobre a sua semente, sobre a sua descendência, Isaac, Jacó, José, e por aí vai até chegar em nós. Então Deus confirma a bênção, Ele declara mais uma vez, Ele outorga a bênção que Ele tinha declarado em Gênesis 12 na vida de Abraão. Ele confirma em Gênesis 17, Salmo 5, versículo 2, Salmo 5, versículo 2 diz que Deus abençoará o justo e o teu favor o protege como um escudo. Nós falamos sobre o favor e sobre a bênção. Não tem como você separar a bênção e o favor. Eles estão divinamente conectados. Não tem como você ter favor e não ter bênção, como também não tem como você ter bênção e não ter o favor de Deus na sua vida. Então o favor de Deus não é simplesmente para que você tenha uma oportunidade na vida, para que as coisas de bem aconteçam para você, mas o favor de Deus, ele te protege como um escudo. Você vai para a direita, o favor de Deus vai estar lá. Você vai para a esquerda, o favor de Deus vai estar lá. Você vai para frente, o favor de Deus vai estar lá. Você vai para trás, o favor de Deus vai estar lá para te proteger, para te guardar e para te favorecer. E nós falamos sobre o que é bênção. Bênção é um empoderamento para você prosperar, para você sobressair, para você exceder, para você multiplicar. É isso que a bênção é. Ela é designada para fazer você ter vantagens, para fazer você sobressair sobre as situações, sobre circunstâncias. E o que é o favor de Deus? O favor de Deus produz a oportunidade para que a bênção de Deus se manifeste na sua vida. Alguém deu para entender mais ou menos o que nós estamos pregando aqui há 3 semanas? A bênção de Deus, ela te habilita a prosperar. O favor de Deus, ele produz as oportunidades para que a bênção de Deus se manifeste. Romanos 5,17. Vamos entrar na mensagem de hoje. Romanos 5,17. A palavra de Deus diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Outra versão diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte veio reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o presente da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Eu quero começar a ministrar hoje falando sobre a vida de José. Nós falamos sobre Abraão, falamos sobre Isaac, falamos sobre Jacó, e eu quero terminar hoje falando sobre José. Muitas pessoas olham a vida de José e não conseguem enxergar a bênção e o favor de Deus na vida dele, até que ele se torne o governador do Egito.
As pessoas não conseguem ver a vida de José e notar o favor e a bênção de Deus sobre a vida dele, até que ele se torna o governador do Egito. Porque nós sabemos a história de José. Primeiro ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Depois ele teve aquela mulher que fez aquela loucura contra ele. Ele acabou numa cadeia, passou 13 anos numa cadeia. Depois aí ele veio ser governador do Egito. Então ninguém consegue notar, não vou dizer ninguém, mas a sua grande maioria não consegue notar a bênção e o favor de Deus na vida de José, até que ele se torna governador. De fato, a Bíblia diz em Gênesis 39, versículo 2, mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. José estava na casa de Potifar. Quando ele estava na casa de Potifar, ele ainda era um escravo, mas Deus estava com ele. Ele ainda era um escravo, ele estava ainda como escravo, como diz a palavra, ele estava na casa do seu senhor, o egípcio, mas Deus já declarava José próspero, Deus já declarava José abençoado. Por isso que José era favorecido, porque Deus era com ele. Favor não quer dizer que você é rico, que você tem conexões. Favor é saber que Deus está contigo. Talvez você esteja numa situação tão difícil quanto a de José, mas Deus não olhava para José como escravo. Deus olhava para José como a semente de Abraão. Deus olhava com José como um abençoado, como um favorecido. Vamos falar um pouco da história de José para que você entenda um pouco mais. José foi vendido para Potifar como um escravo e foi levado para trabalhar na casa de Potifar. Ele não tinha nada, não tinha roupa, não tinha conexões, não tinha dinheiro, nem a roupa que ele vestia era dele. Mas a Bíblia diz que desde que José foi colocado na casa de Potifar, Deus deu a ele tanto favor, que ele se tornou o chefe dos escravos, e com isso a mulher de Potifar começou a notar ele. Uma coisa que eu quero simplesmente trazer um exemplo antes de continuar. O pastor Demora estava ministrando essa manhã, e ele disse um exemplo de José. Ele disse que quando os escravos naquela época eram vendidos, eles eram colocados em fila, eles eram colocados parelados um do lado do outro, e na feira onde os senhores vinham para comprar os seus escravos, e eles tinham que ficar completamente sem roupa. Eles tinham que tirar toda a sua roupa, porque os senhores tinham que ver se por trás da roupa não existia alguma deficiência física, se não existia algum problema que os impedia de trabalhar, que os impedia de produzir. Então agora eu quero que você imagine um homem que tinha promessa de Deus, um homem que tinha a família que tinha, um homem que veio da geração que tinha, passando por uma humilhação como essa. O homem que foi vendido por seus próprios irmãos. Um homem que tinha um sonho tremendo de que Deus tinha dado para ele, de ver as coisas acontecerem. Um homem que era semente de Abraão, um homem que ouviu as suas histórias. Porque se você ler a história de José, vai ver que José era o filho predileto de Jacó. E Jacó contava as histórias de que ele ouvia, de que ele tinha visto Deus fazer, dos livramentos, das vitórias, das promessas de Deus na vida de Abraão e de Isaac e de Jacó. Então José cresceu vendo isso. Então José, ele era um homem que era totalmente temente ao Senhor. Ele era totalmente, a sua fé não era balançada, ele não tinha incerteza sobre a sua fé e sobre o Deus de Israel. Agora eu quero que você imagine um homem com tanta certeza, um homem com tanta promessa, com tanto sonho, passando um momento de humilhação como esse. Ele tem que ficar nu na frente de todo mundo para que as pessoas possam escolher. E a palavra de Deus diz que José, ele era um homem que aparentava uma boa beleza, ele tinha um porte físico avantajado, e com certeza ele foi escolhido. E eu consigo imaginar, depois que Potifar compra José e leva para casa, ele vira para a mulher e fala bem assim: eu quero esse escravo na minha casa. E ele vira para a mulher dele e fala bem assim: eu quero que você fique de olho nele. Eu imagino ela virar para ele e falar assim: estou de olho nele desde lá da feira. Estou de olho nele, ó. Você nem sabe, já tem um tempo já que eu estou vigiando esse pedaço de mau caminho, como se diz lá no Brasil. Essa mulher, ela é terrível. Tem um pastor lá no Brasil que fala que essa mulher, ela tinha tanto demônio que ela tinha demônio até nas unhas. De tanto demônio que essa mulher tinha. Ela não ficava endemoniada não, ela era que endemoniava os demônios. Os demônios passavam, ela montava nos demônios. De tanto demônio que essa mulher tinha. Essa mulher era prova. Ela tentou seduzir ele e ele disse não. O favor de Deus na sua vida te faz agir com responsabilidades. Depois disso ele foi lançado na prisão, acusado de tentar estuprar ela.
E lá na prisão ele tinha favor, tanto favor que ele tinha a chave da prisão. Ele era o chefe dos prisioneiros. E num pequeno período de tempo, houve uma situação na cadeia, onde ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro. E José disse ao copeiro: lembra-te de mim quando estiver no palácio. Mesmo assim se passaram 2 anos, e José havia sido esquecido. Mas houve um dia que Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar, nem mesmo os homens mais sábios do Egito. E aquele copeiro se lembrou de José, e Faraó mandou chamar José, e simplesmente 1 hora que José passou na frente de Faraó, José se tornou o homem mais importante do Egito, e o homem mais importante da nação. Ele tinha todo o poder da nação, simplesmente 1 hora que ele passou na frente de Faraó. É isso que o favor de Deus pode fazer por você. É isso que o favor pode fazer por você. Simplesmente 1 hora, depois de 13 anos, depois de humilhação, depois de ser vendido, depois de ser pisado, depois de ser caluniado por aquela mulher que fez ele parar na prisão, Deus, 1 hora, diante de uma pessoa que tinha o poder para mudar a vida dele, Deus mudou a vida dele. E agora ele não é mais um escravo, ele não é mais um prisioneiro, agora ele é o governador do Egito, e o mundo inteiro tem que vir no Egito para poder sobreviver, porque a palavra de Deus diz que naquela época foi uma das piores fome que houve na terra, e o mundo inteiro ia para o Egito para poder sobreviver. E Deus, através de José, não só manteve a linhagem de Jacó, a linhagem de Abraão, como sustentou o mundo naquela época, por causa de um homem que teve o favor de Deus, e que não se abalou, que sabia que mesmo que ele estivesse na prisão, existia um Deus no céu que olhava por ele, e que um dia ia tirar ele daquela situação. Se você crê nisso, se você glorifica esse Deus de José, levanta sua mão e dá um glória a Deus. Não interessa a sua escolaridade, o tanto de dinheiro que você tem, de qual família você veio. Quando o favor de Deus está na sua vida, Deus te leva a lugares que você nunca imaginou estar. Quando o favor de Deus está na sua vida, Deus te leva a lugares que você nunca imaginou estar. José tinha um dom que Deus tinha dado a ele, o dom de interpretar sonhos. Tudo o que ele precisava era de uma oportunidade. Tudo o que ele precisava era de uma oportunidade. Lembra que eu falei no início que o favor de Deus, ele faz o quê? Produz a oportunidade para que a bênção de Deus se manifeste. Ele já tinha um dom que Deus tinha depositado na vida dele. Ele já sonhou desde quando ele era menino na casa dele. Tanto é que os irmãos se levantaram contra ele. E ele não só sonhou, como ele interpretou o próprio sonho dele. Depois ele interpretou o sonho do copeiro, ele interpretou o sonho do padeiro, interpretou o sonho de Faraó. Então ele já tinha um dom que Deus tinha colocado na vida dele. Ele simplesmente precisava de uma oportunidade para que a bênção se manifestasse. E o favor de Deus produziu a oportunidade que ele precisava para que ele fosse promovido da prisão ao governador do Egito. Eu quero que você levante a sua mão. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida agora. Eu creio que isso é uma palavra de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus eu profetizo, eu declaro que você vai experimentar o favor de José na sua vida, no seu trabalho, na sua casa. Aquele patrão que tem te atormentado, que tem te pisado, que tem te humilhado por tanto tempo, ele vai vir até você para que você faça algo para ele que só você pode fazer. E isso vai ser um canal para que o favor de Deus flua na sua vida, para que o favor de Deus venha até você e para que a promoção chega. E o favor de Deus vai fluir na sua vida através do seu patrão. Se você crê nessa palavra, recebe ela em nome de Jesus. Aquele patrão, Deus mandou dar essa palavra para alguém. Você que está aqui, recebe. Você que está aqui, Deus falou isso comigo. Eu senti algo de Deus agora nessa palavra. Eu tenho certeza, depois nós vamos ouvir o testemunho disso aí. Aquele patrão que tem te atormentado, a bênção vai vir através de você. Muitas das vezes você está num trabalho e o patrão pensa que é ele que é o bambambam. Só está dando certo por causa de você que está lá dentro. E é bom ele tratar você bem. Aleluia. Tudo o que você precisa fazer é receber esse presente. Tudo o que você precisa é receber esse favor que já foi dado a você. Em Romanos 5,17 nós acabamos de ler no início: aqueles que recebem a abundância de graça e o presente da justificação. Aqueles que recebem a abundância
abundância de graça e o presente da justificação. A palavra-chave aqui é recebem. Recebem, vira para a pessoa que está do seu lado e fala bem assim: eu recebo nessa noite. Diga mais forte: eu recebo nessa noite. Receber não é alcançar. Receber não é alcançar. Muitos de nós temos essa mentalidade que nós temos que alcançar o favor de Deus. Nós temos que alcançar o favor de Deus. Exemplo, quando eu alcançar o favor de Deus na minha vida, quando eu alcançar aquela bênção de Deus na minha vida, o mundo sempre fala em alcançar. Você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, você tem que fazer. A religião te diz isso todos os dias. Você tem que fazer, você tem que pagar o preço para que Deus faça isso na sua vida. Você tem que fazer isso, você tem que jejuar tantas horas, você tem que ler a Bíblia quantos capítulos por dia. Se você quebrar isso aí, você quebrou o seu pacto com Deus. Agora Deus não vai te abençoar. Você tem que fazer para você poder alcançar. A religião e o mundo diz isso hoje, todos os dias. O que você está fazendo? O que você faz com o seu tempo? O que você faz com a sua vida? O que você está fazendo com as suas finanças? É tudo sobre o que você está fazendo. O que você está fazendo? Alcançar fala de desempenho, de esforço. Receber fala de presente, fala de graça. Você está vendo a diferença? Alcançar é o meu próprio desempenho, é o meu próprio mérito, o meu esforço. Se eu tenho, é porque eu paguei o preço por isso. Se eu tenho, é porque eu trabalhei. Você não sabe o tanto que eu trabalhei para receber isso. Agora, receber é diferente. É uma questão de presente. Você não fez nada para receber. É graça. É graça. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: é graça. Posso ouvir um amém? Deus não está falando que você tem que alcançar favor com o seu esforço. Ele está dizendo que você tem que receber. Você não tem que alcançar o favor com o seu esforço, você tem que receber. Você não precisa ser rico para obter favor. Sua família não precisa conhecer fulano ou beltrano no mundo dos negócios para você obter favor. Você precisa receber de graça o favor. Você precisa receber de graça o favor. Uma gota de favor na sua vida vale mais do que 10 anos de luta. Eu vou repetir para que você entenda bem isso. Uma gota de favor na sua vida vale mais do que 10 anos de luta. 10 anos de luta. Quantos anos José passou na cadeia? Quanto tempo demorou para ele se tornar o governador? 1 hora na frente de Faraó. 1 hora na frente de Faraó. Quando o favor de Deus chega na sua vida, meu querido, não tem nada que possa impedir de você de sair daqui e parar lá em cima. Não tem nada. Aqueles que têm falado negativamente, aqueles que têm falado o contrário, aqueles que não apostam uma ficha, uma moeda em você, vai ter que olhar lá para cima, vai ter que pedir o binóculo, porque só vai conseguir te enxergar dessa forma. Só vai conseguir te enxergar dessa forma. Provérbios 22 diz assim, que se você tiver que escolher entre ouro, prata ou favor, escolha favor. Se você tiver que escolher entre ouro, prata ou favor, escolha favor. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que favor faz coisas que o ouro e a prata não podem fazer. Favor traz coisas para você que o ouro e a prata não podem trazer. Favor abre portas para você que homem nessa terra não pode fazer, que dinheiro nessa terra não pode fazer, que conexões nessa terra não pode fazer, mas o favor de Deus pode. Deus quer que você receba, só isso. Só isso. Parece muito simples, parece ser muito fácil, mas é muito simples e é muito fácil. O problema é que nós queremos complicar. O ser humano quer complicar. Jesus não veio estabelecer religião, Jesus veio estabelecer relacionamento. O que o ser humano fez? Distorceu tudo. Hoje nós temos a igreja A, a igreja B, a igreja C, para todos os gostos e costumes. Por quê? Foi o ser humano que transformou. Agora você tem que fazer, nós pregamos nos nossos púlpitos, venha como está. Deus te ama dessa forma. Assim que a pessoa aceita Jesus, nós entregamos para ela assim, aqui a lista de regulamentos.
Primeiro nós falamos venha como está, mas quando ela vem, nós damos para ela a lista de regulamentos. Isso aqui é o que você tem que cumprir. Aí nós pegamos tão pesado com as pessoas, que ela vira e fala bem assim, não dá. Tem certas listas de regulamentos dentro de algumas igrejas, que nem Jesus aguentava cumprir. E ninguém cumpre. Mas é aquele negócio, lei funciona religião funciona dessa forma. Quando não é eu que preciso, de graça, madeira na cabeça do outro. Agora, quando é eu que preciso, aí a gente tem que dar um jeito de bular a lei. Espera aí, tem que ter um jeitinho, tem que ter uma saída, não é bem por aí, vamos ver direito esse regulamento. Mas quando é o irmão, quando é o próximo, não, tem que cumprir conforme está escrito. É isso que a religião faz. Não foi isso que Jesus brigou com os fariseus, que brigava com os líderes religiosos da época? Eles queriam dar água, eles alimentavam os animais dele no final de semana, no sábado, mas Jesus não podia curar. Mas dar água e dar alimento para os animais era trabalho. Mas eles não podiam, porque o sábado era sagrado. Ou seja, só não podia para aqueles. Mas o meu animal é aquele que traz o meu sustento. O meu animal é aquele que cuida de mim. Não, é o meu animal. Eu tenho que cuidar do meu animal. Ou seja, a lei só funcionava para o próximo, nunca para ele. Não sei nem porque eu estou dizendo isso. Eu quero dizer para você, como eu disse mais uma vez, tudo que Deus quer que você faça é que você receba, só isso. Tudo que Deus quer que você faça é que você receba esse presente que Deus já te deu. Por exemplo, se eu for até tua casa para te dar um presente, e eu viro para você, vou te dar um presente, e você vira para mim e fala assim, PJ, quanto é que eu te devo? Não, quanto é que eu te devo, PJ? Pelo presente. Você vai me insultar desse jeito. Porque aí não é presente, aí agora é minha obrigação. Eu estou te pagando, você está me pagando de volta. E a partir do momento que se torna uma obrigação, não é presente. Nós somos péssimos recebedores. Assim que fala isso mesmo? Recebedor. Nós temos temos uma dificuldade muito grande em receber. É mais fácil dar. Nós temos uma dificuldade muito grande em receber. Tem gente que não. Tem gente que não tem não. Mas é muito difícil. Nós amamos dar as coisas para as pessoas, mas quando chega a nossa hora de receber, às vezes a gente não sabe receber. A pessoa vai dar algo para nós, a gente fala, não precisava. Que isso? Não, eu não mereço. É claro que não merece, por isso que está ganhando. Porque senão seria o quê? Um pagamento, era uma obrigação. Por isso que você está recebendo, porque você não merece, por isso que se chama presente. Amém? Nós somos péssimos. Quando uma pessoa vem até nós para dar, a primeira coisa que nós falamos é isso. Não mereço, não precisava. Fingimento puro. Fingimento puro. É tudo conversa para boi dormir. Está feliz da vida que está recebendo, aquela falsa humildade que... Cara mais mal lavado, não quer sim. Então me dá de volta, tenta fazer isso uma vez. Já que você não precisa, me dá aqui. Você vai ver a pessoa, não, tá bom, já que você deu, né? Já veio até aqui. Então tá bom, eu levo para casa. Não tem nada a ver com merecimento. Não tem nada a ver com merecimento. Por isso que se chama graça. Por isso que se chama graça, porque não tem nada a ver com merecimento. Favor não merecido. Essa é a definição da palavra graça, favor não merecido. Por isso que Deus quer que você simplesmente receba. Porque não existe nada que você possa fazer ou deixar de fazer para ganhar ou conquistar ou perder por deixar de fazer algo. A única coisa que Deus espera de você é que você receba e use. E use. Não tem coisa mais prazerosa, vamos falar a verdade. Você dá um presente para a pessoa e depois você vê a pessoa usar. Você fala, poxa, valeu a pena passar um tempo, sair do meu caminho, ir naquela loja, comprar aquela roupa, escolher. Valeu a pena, porque a pessoa gostou. Valeu a pena. E eu usarei todo o presente que vocês me derem. Ok, eu prometo.
Mas é verdade, não tem coisa mais prazerosa do que isso. Você sente, agora quando você dá algo para alguém e você nunca vê a pessoa usar, você fica assim, poxa vida, aí de repente você vê aquilo que você deu com tanto carinho no corpo do outro, porque o seu amigo já passou para o outro, já deu para o outro, e fala, peraí, essa camisa não fui eu que comprei? Aí você fica, pô, não vou dar mais nada para esse camarada, não vou dar mais nada para esse cidadão, que bicho ingrato. É assim que o ser humano pensa. Agora eu quero que você pense Deus no mundo espiritual. É lógico que Deus não age como eu e você. Deus não vai olhar assim e vai falar bem assim, não vou dar mais nada para esse camarada. Deus não é assim. Mas eu tenho certeza que o coração de pai vira e fala bem assim, poderia estar usando esse presente que eu dei, poderia estar usufruindo, poderia estar vivendo uma outra vida, poderia estar no outro nível, poderia estar conquistando, vivendo o melhor dessa terra, mas não está vivendo por quê? Porque não usufrua daquilo, não toma posse daquilo que eu já dei para ele. Perdão, pode falar. No sensor? Aqui embaixo? Amém. Isso que é bom ter um bom sonoplasta em casa, né? Toma até conta de como eu seguro aqui. É bênção demais. Mas amém, é isso que Deus quer. Deus quer simplesmente que você receba. Deus quer simplesmente que você tome posse, que você pare de lutar contra aquilo que Ele já te deu, que você pare de lutar contra aquilo que já é seu, tentando conquistar algo que já é seu, tentando trabalhar por algo que você já conquistou, sem seus méritos, mas por ter aceitado Jesus como teu Salvador, por ter aceitado Jesus como teu único e suficiente Salvador. Eu disse aqui semana passada, eu disse aqui algumas semanas atrás, que o que fez a gente ser semente de Abraão e fazer parte de toda essa promessa, foi nós termos aceitado Jesus como o único e suficiente Salvador, e Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Em Gálatas 3, versículo 13 e versículo 14, diz que maldito é aquele que for pendurado no madeiro, e Jesus se fez maldição por nós. Jesus se fez maldição por nós, por isso que ele foi pendurado no madeiro, porque era a única morte que ele poderia sofrer. E através da morte de Jesus Cristo, nós fomos conectados com Abraão. A bênção que Deus confirmou a Abraão em Gênesis 12 e confirmou de novo em Gênesis 17, agora está disponível a você. E o versículo 5 e o versículo 2 de Salmos capítulo 5, o favor que te protege como escudo, que te guarda, que te leva além, que te protege, e produz as oportunidades para que você prospere, para que você avance, agora também está disponível a você. Deus simplesmente quer que você receba, Deus quer simplesmente que você usufrua. Deus não espera que você viva aqui nessa terra carregando a sua cruz, como a religião prega todos os dias. É isso que nós ouvimos as pessoas falarem todos os dias, quando elas estão passando por um problema. Clichês evangélicos, eu estou aqui, meu querido, como é que está a situação? Eu estou aqui, né, irmão, carregando a minha cruz. Estou aqui, meu irmão, carregando a minha cruz. Porque eles acham que é espiritual falar dessa forma. Aí você vai falar com uma pessoa, ela vira e fala assim, mas não foi Jesus que disse isso? Foi Jesus quem disse isso. Se você quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Realmente foi Jesus quem disse. Mas nós temos que parar de ler a Bíblia simplesmente como um gibi e ler a Bíblia da forma correta. Nós temos que entender os tempos bíblicos. Por que Jesus disse isso? Quando é que Jesus disse isso? Sabe quando é que Jesus disse isso? Jesus disse isso antes dele carregar a dele. Antes dele carregar a dele, porque depois que ele carregou a cruz, quando ele chegou no Calvário, o que ele disse? Está consumado, ou seja, já está feito. Essa palavra no grego significa tetelestai, que significa feito com perfeição, feito com excelência. Não existe mais nada que você possa fazer, e não existe mais nada que você possa deixar de fazer, porque já está consumado. Você não precisa carregar a cruz mais, você não precisa pagar promessa, você não precisa andar de joelho, como a gente vê gente andando por aí, tentando sofrer, e tentando virar e falar bem assim, estou carregando a minha cruz, porque a cruz já foi carregada, e Jesus fez com perfeição. Se você continuar carregando, você está virando para ele e fala bem assim, o Senhor não fez um bom trabalho, por isso que eu estou fazendo. O Senhor não fez um bom trabalho, por isso que eu estou fazendo pelo Senhor. O Senhor parou no meio do caminho.
As pessoas pegam um versículo isolado na Bíblia e faz aquilo doutrina. Não se faz doutrina de um versículo só. Você quer fazer doutrina, você faz doutrina da Bíblia inteira. Da Bíblia inteira. Mas é muito fácil pegar algo para poder manipular, para poder falar, para poder facilitar, para poder dizer algo que vai tocar o ego das pessoas, que vai fazer as pessoas deixar de... É muito mais fácil. As pessoas têm uma dificuldade muito grande em estudar, as pessoas têm uma dificuldade muito grande em conhecer um pouco mais, em se aprofundar na palavra um pouco mais. É muito fácil ouvir o que o irmão disse, e porque foi o irmão que disse, agora você sai repetindo por aí, e o irmão não tinha revelação, e ele também ouviu de outro, e agora você sai por aí falando a mesma coisa que ele sai falando e não tem base bíblica nenhuma, e de repente a sua vida está andando dessa forma. Porque a partir do momento que você tem um pensamento e esse pensamento se torna uma mentalidade, você começa a viver dessa forma. Você começa a viver dessa forma. Por isso que tem gente que tem mentalidade de pobre. Tem dinheiro, mas tem mentalidade de pobre, porque a mentalidade não foi renovada. Agora você vê pessoas que às vezes não têm uma condição financeira muito boa, mas a cabeça da pessoa é outra. Porque ela ainda pode não ter visto a manifestação acontecer ainda, mas ela já pensa diferente, ela fala diferente, ela age diferente, porque a mente dela é renovada. É aquilo do que você se alimenta, é daquilo que você pensa, que você vai viver. É dessa forma que você vai viver. É dessa forma que você vai viver. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu não quero me estender. Eu quero parar por aqui. Eu quero ministrar uma palavra sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que se você tem caminhado dessa forma até hoje, que se você tem caminhado com esse tipo de pensamento, que você tem caminhado tentando alcançar o favor de Deus e não recebendo o favor de Deus, eu quero te encorajar hoje em nome de Jesus a deixar esse tipo de mentalidade, esse tipo de atitude e pensamento aqui dentro hoje. E sair daqui dessa porta com uma outra mentalidade, dizendo, Senhor, eu sou abençoado e altamente favorecido. Eu sou abençoado. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga isso para ela. Eu sou abençoado e altamente favorecido. Não há nada que eu possa fazer para conquistar. Jesus já fez isso por mim, pronto e acabou. Pronto e acabou. Não há nada que você possa fazer. Talvez você não se sinta dessa forma. Talvez você não se vê dessa forma. Talvez a sua família não te vê dessa forma. O diabo com certeza não te vê dessa forma. E talvez fale isso para você todos os dias. Mas não interessa o que o diabo diz. O que interessa é o que Deus diz. Quando o diabo começa a se levantar contra você, quando ataques do inimigo começam a vir para você, que você não está entendendo de onde vem, tanto que vem, por que está vindo, meu amigo, eu quero que você se alegre no Senhor. Eu quero que você se anime, porque Ele está acabando com as armas dele. É sinal de que Ele já está terminando o ataque dele, e a vitória de Deus na sua vida, e a manifestação da bênção e do favor já está virando a esquina, e o vitorioso é você, e o único perdedor e mentiroso é o diabo. Entenda isso na sua vida. A tendência que nós temos de quando recebemos ataques do inimigo é nos fechar. A gente se fecha porque nós não sabemos como agir. E eu disse isso para minha esposa essa semana. Falei, quando nós estamos recebendo os piores ataques do inimigo, quando você vira para a direita tem um ataque, você vira para a esquerda tem outro, você vira para frente tem outro, você vai para trás tem outro. A única saída que você tem é de olhar para cima. A única saída que você tem é olhar para cima. Quando você faz isso, meu querido, eu quero te animar, eu quero te alegrar. O diabo pode estar jogando todas as... Isso é um bom sinal. Ele está tentando tudo, porque ele sabe que no mundo espiritual algo está para acontecer a teu favor, e por isso que ele quer fazer você perder o foco. Ele quer fazer você parar de olhar e continuar focado naquilo que você está focado, para que você agora olhe para a circunstância, olhe para o problema, olhe para o teu filho, olhe para o teu marido, olhe para aquela enfermidade, para aquela conta que você não consegue pagar. É isso que o diabo quer que você faça, que você tire os olhos de Jesus, que você tire os olhos do foco, para que você olhe para a circunstância. A partir do momento que Pedro tirou os olhos de Jesus, o que aconteceu com ele? Ele afundou. A partir do momento que você tira os seus olhos de Jesus, você tira os olhos do foco, nosso próximo passo é afundar.
Por isso que nós não podemos caminhar por sentimentos. Por isso que nós não podemos caminhar por vista. Nós temos que caminhar pela palavra de Deus. Nós temos que caminhar pela palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai produzir resultado na nossa vida. É a palavra de Deus que vai nos levar de um nível para o outro. Eu não estou tentando ser super espiritual, meu querido. Eu não estou querendo mostrar para você que eu sou um super-homem, porque eu não sou um super-homem. Mas eu quero dizer para você uma verdade. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós não temos uma outra solução. Nós não temos uma outra saída a não ser a palavra de Deus. Nós não temos uma outra saída a não ser se estender naquilo que Deus diz sobre nós. Eu não vou confiar no que A e B está dizendo sobre mim, porque não foi eles que me trouxeram até aqui. Foi a mão forte do Senhor. Não foi eles que morreram na cruz do Calvário por mim. Por que eu vou acreditar no que A e B está dizendo? Muito menos o diabo. Mas nós temos uma tendência muito forte a se preocupar com aquilo que os outros pensam, com aquilo que os outros dizem. E nós não paramos para pensar, para se preocupar com aquilo que Deus diz sobre nós. O que é que Deus diz sobre mim? Será que eu sou realmente um derrotado? Imagine José naquela situação. Ele tinha 1001 motivos para desistir. Se você ler, estudar bem a história de José, você vai ver que os próprios companheiros de José, ele achava graça diante dos olhos daqueles que eram superior a ele, e os próprios superiores aí vinham até ele e viravam e falavam bem assim: José, abandona esse Deus. Que Deus é esse que te deixou aqui, José? Que Deus é esse que te abandonou, José? Ele tinha 1001 motivos para poder esquecer e desistir, porque ele não só estava passando um momento de dificuldade, mas ele tinha pessoas usadas pelo inimigo para poder desencorajar ele, para poder atrapalhar ele, para poder tirar ele do foco. Mas ele falava bem assim: não, eu conheço o Deus que eu sirvo, eu conheço o Deus do meu pai, eu conheço o Deus do meu bisavô Abraão, eu conheço. Não, ele não vai me deixar nessa situação, ele vai me tirar daqui, ele vai me tirar daqui. E às vezes você talvez esteja numa situação como essa, talvez você esteja numa situação semelhante. Você talvez não é um escravo como ele é, mas talvez você é escravo de um vício. Talvez você é escravo de um comportamento. Talvez você é escravo de um pensamento e de uma atitude. Talvez você é escravo de sempre começar algo e nunca terminar. Isso é a escravidão. Você nunca conseguir concluir nada na tua vida. Você tem uma chamada de Deus na tua vida, você tem um sonho de Deus na tua vida, você tem lutado, você tem sonhado, você tem pagado o preço, mas nunca vai, sempre trava. Você tem sido escravo do seu próprio pensamento, você tem sido escravo do seu próprio comportamento, escravo das suas palavras. E às vezes você pensa assim: vou desistir, chega, não dá mais. Já estou ficando velho, olha quantos anos eu tenho, olha a idade dos meus filhos, eu não tenho mais tempo, eu tenho que focar nisso agora, porque eu não tenho mais tempo a perder. Se Deus quiser algo comigo, Ele me chama. Se Deus quiser algo comigo, Ele vai lá e me chama. Eu vou falar isso para você porque eu fiz isso com Deus uma vez. Em 2009 eu virei e falei assim: vou parar de tentar ajudar Deus. Se Deus tiver algo para mim, Ele vai me pegar onde eu estiver e vai fazer comigo aonde eu estiver. Porque eu estava totalmente desacreditado, eu estava totalmente triste, eu estava totalmente frustrado e achando que Deus tinha se esquecido de mim. Porque na época eu ainda não tinha a revelação da palavra que eu tinha hoje. Eu não sabia que eu era amado pelo Pai tanto que eu sou. Eu não sabia das promessas que estavam na minha vida e aquilo que já era disponível a mim, que era simplesmente eu tomar posse daquilo que já tinha sido me dado. E eu estava fazendo aquele joguinho com Deus. Eu não vou dizer que era bem um joguinho, porque às vezes nós estamos numa situação que nós não temos força para mais nada. Nós não temos força nem para orar. Eu vi uma pessoa virar para mim algumas 2 semanas atrás e falar bem assim: tem hora que eu não sei nem o que dizer para Deus. Tem hora que eu não tenho força nem para abrir a boca. Eu falei bem assim: eu entendo isso, eu já passei por isso. Mas é nessas horas que nós temos que fazer aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que Davi, quando ele estava sozinho, desencorajado, ele se encorajava no Senhor. Ele se animava
no Senhor. Ele se lembrava das promessas, daqueles livramentos que Deus já tinha feito, daquilo que Deus já tinha feito na vida dele, e nas promessas de Deus na vida dele, ele se animava e se encorajava no Senhor. E eu quero te convidar a fazer isso nessa noite, porque o diabo te ataca quando você está mais frágil, quando você está mais no seu momento mais difícil, quando você está sozinho e você não tem uma palavra de um amigo para poder te encorajar, você não tem uma palavra de um irmão, ou às vezes tem um irmão do teu lado, mas que você não pode abrir algo particular, você não pode dizer, e aí você não tem com quem, e aqueles pensamentos do inimigo, aqueles dardos inflamados do diabo, está cruzando a sua mente o tempo todo, dizendo que para você já acabou, que para você já era. Mas eu quero te encorajar, meu querido, a toda língua mentirosa, toda palavra negativa do inimigo, ela vai cair por terra, e a palavra de Deus, que é a verdade, vai fazer efeito na sua vida e vai permanecer. Que pode passar os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse que vai fazer, Ele é fiel para cumprir. Se Ele disse que vai mudar a sua história, eu quero te encorajar, meu querido, segura, porque quando está mais difícil, é sinal de que a bênção está chegando. Porque o diabo, ele consegue perceber no mundo espiritual quando algo está para acontecer, e é nessas horas que os maiores ataques vêm. E quando começar a ficar difícil, quando você virar e falar bem assim, eu já estou no fundo do poço, você se alegra, porque no fundo não tem para onde mais, é daí para cima. É daí para cima. Se você já está lá embaixo, numa situação onde não tem como ficar pior, é hora de você se alegrar, colocar um hino de vitória no seu som, no teu carro, na tua casa, e começar a adorar o Senhor, porque o tempo da vitória está chegando na tua casa, o tempo de cantar está chegando na tua vida. É hora de você levantar as mãos e falar: Senhor, eu te louvo, eu te adoro, porque o meu tempo chegou. O meu tempo chegou. E aqueles que se levantaram, as palavras mentirosas, aqueles até mesmo que desacreditaram em mim, vão ter que ver a mão de Deus na minha vida, vão ter que olhar e falar bem assim: realmente Deus é Deus na sua vida, Deus é Deus na sua vida, Deus é Deus na sua vida. Se você recebe isso, levanta suas mãos, dá um glória a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor.